Existe um nome que durante séculos foi cercado por medo, preconceito e incompreensão. Um nome que muitos aprenderam a temer antes mesmo de conhecer a sua verdadeira história. Para alguns ele foi confundido com o próprio diabo, para outros tornou-se símbolo de mistério. Mas para o povo Yorubá e para as religiões de matriz africana, Exu nunca foi isso. Muito antes da colonização, muito antes de existir o Brasil, Exu já era reverenciado como o guardião dos caminhos, o mensageiro entre o mundo espiritual e o primeiro a receber qualquer homenagem destinada aos orixás. Nesta série, nós vamos conhecer a história dos orixás, respeitando suas raízes, suas oralidades e as pesquisas acadêmicas mais reconhecidas. Nosso objetivo não é convencer ninguém de uma crença, mas compreender um patrimônio religioso e cultural que ajudou a formar a identidade do Brasil. E não existe outro lugar para começar essa jornada senão por aquele que abre todos os caminhos. Seja muito bem-vindo à nossa saga A História dos Orixás. Ao longo dessa série, vamos conhecer um a um os principais orixás cultuados na Umbanda e no Candomblé, entendendo quem são, seus símbolos, seus itãs, que são as narrativas sagradas da tradição iorubá, seus fundamentos e também como chegaram até o Brasil. Mas antes de começarmos, preciso fazer um esclarecimento muito importante. Esse conteúdo segue como referência à tradição da Umbanda Popular /Raiz, dialogando diretamente com a tradição iorubá, com pesquisas acadêmicas e com a oralidade preservada por sacerdotes e comunidades tradicionais. Você vai perceber que em alguns momentos existem diferentes versões para um mesmo itã. Isso não significa que uma esteja errada e outra certa. A tradição iorubá foi preservada principalmente pela oralidade durante séculos. Cada região da África, cada família sacerdotal e cada casa religiosa manteve determinada versão dessa história. Por isso, quando houver mais de uma narrativa conhecida, nós vamos mencionar essas diferenças, sempre indicando quando estamos falando de uma tradição oral ou de uma interpretação registrada por historiadores. Outro ponto. Trago os conteúdos dessa saga como um estudioso da espiritualidade e não como alguém de cargo dentro de qualquer religião. Meu intuito aqui é propagar o conhecimento e transformação para quem deseja entender mais profundamente esse tipo de espiritualidade e acrescentar saberes a quem já está há um bom tempo na religião. Quem são os orixás? Antes de entender quem é Exu, precisamos compreender uma pergunta fundamental. O que é um orixá? A resposta parece simples, mas está longe de ser. No senso comum brasileiro, muitas pessoas imaginam que os orixás seriam uma espécie de santos africanos. Outras acreditam que seriam espíritos desencarnados muito evoluídos. Nenhuma dessas definições correspondem exatamente ao que é um orixá na tradição iorubá. Na cosmologia iorubá, os orixás são forças divinas ligadas à criação do universo e às manifestações da natureza. Cada um expressa aspectos específicos da existência humana e do equilíbrio do mundo. Eles não são apenas deuses da natureza, são princípios vivos da própria criação. Por exemplo, o vento não pertence apenas a Yansan, o trovão não pertence apenas a Xangô, os rios não pertencem apenas a Oxum. Esses elementos são manifestações da presença dessas divindades. Os orixás também representam valores humanos, como na justiça, no movimento, na fertilidade, na transformação, sabedoria, caça, maternidade, proteção, comunicação e por aí vai. Cada orixá manifesta determinadas energias fundamentais para que o universo permaneça em equilíbrio. E entre todos eles existe um que ocupa um lugar absolutamente único. Esse orixá, no caso, é Exu. Mas por que Exu vem primeiro? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes de toda a série. Porque toda cerimônia tradicional começa oferecendo algo a Exu. Será apenas tradição? Não. Existe um fundamento próprio e profundo. Na religião tradicional iorubá, Exu é o responsável pela comunicação entre o Orum, o plano espiritual, e o Aie, o mundo material.
Nada acontece sem comunicação. Nenhuma palavra chega, nenhuma oração é entregue, nenhum ritual alcança seu destino. É Exu quem estabelece essa ligação. Pierre Verger descreve Exu como o grande intermediário entre os homens e os orixás, responsável por transportar pedidos, oferendas e mensagens entre diferentes planos de existência. Por isso existe um princípio muito conhecido: sem Exu, nada se faz. Essa frase é frequentemente repetida na Umbanda e no Candomblé, mas ela não significa que Exu seja superior aos outros orixás. Ela significa que toda comunicação passa por ele. Imagine um carteiro, imagine uma estrada, imagine uma ponte. Exu representa tudo isso ao mesmo tempo. Ele liga pessoas, liga mundos, liga acontecimentos, conhecimentos, possibilidades. Por isso, ele sempre é saudado primeiro. Não porque ele seja mais importante, mas porque ele abre os caminhos para que tudo aconteça. A África antes do Brasil. Para entender Exu, precisamos viajar muitos séculos antes do nascimento do Brasil. A tradição dos orixás surgiu entre os povos africanos, especialmente entre os Iorubás, localizados hoje na região que corresponde principalmente ao sudoeste da Nigéria, além de partes do Benin e do Togo. Ali floresceram importantes cidades como o Ilé-Ifé, Oió, Queto, Ijexá e Ijebu. Esses povos desenvolveram sistemas políticos sofisticados, comércio, metalúrgica, agricultura, arquitetura e uma das tradições religiosas mais complexas de toda a África Ocidental. É importante lembrar que estamos falando de civilizações altamente organizadas, muito antes da chegada dos europeus. Durante séculos, porém, a história africana foi representada de maneira extremamente preconceituosa pelos colonizadores. Foi criada uma falsa ideia de que a África seria um continente sem cultura ou sem civilizações. Hoje sabemos, porém, que isso nunca foi verdade. Foi justamente dessas sociedades que vieram muitos conhecimentos religiosos preservados no Brasil. Entre eles, o culto aos orixás. O nascimento de Exu nas tradições orais. Quando perguntamos como Exu nasceu, descobrimos algo fascinante. Não existe apenas uma resposta. Na tradição iorubá, diferentes itãs contam diferentes aspectos da origem de Exu. Em algumas narrativas, Exu já existia desde os primeiros momentos da criação. Em outras, ele nasce juntamente com a organização do universo. Há ainda tradições que afirmam que Exu foi moldado por Olodumare para garantir que o movimento jamais deixasse de existir. Independentemente da versão, existe um elemento comum. Exu nunca representa o caos pelo caos. Ele representa o movimento e o equilíbrio. E isso faz toda a diferença, porque para a tradição iorubá, um universo completamente parado é um universo morto. É Exu que impede que tudo permaneça imóvel. Ele provoca encontros, provoca mudanças, provoca escolhas, provoca crescimento e às vezes isso acontece de forma agradável, às vezes acontece de forma desafiadora. Mas sempre existe transformação. É justamente por isso que muitos itãs apresentam Exu como alguém imprevisível. Não porque seja maldoso, mas porque a própria vida também é imprevisível. O Itã da primeira oferenda. Existe um Itã muito conhecido, registrado por Pierre Verger e também presente em diferentes tradições orais. Conta-se que, certa vez, os orixás prepararam uma grande cerimônia. Todos receberam homenagens, todos receberam oferendas, menos Exu. Sentindo-se desrespeitado, Exu passou a criar obstáculos. Os caminhos começaram a fechar, as mensagens deixaram de chegar, os rituais não produziam mais resultados. Nada parecia funcionar. Os próprios orixás perceberam que algo estava errado. Foi então que consultaram Orunmilá, o senhor da sabedoria e do oráculo de Ifá, e Orunmilá revelou o motivo. Exu havia sido esquecido. A partir desse momento, compreendeu-se que toda cerimônia deveria começar saudando Exu. Não por medo, mas por respeito à função que ele exerce na ordem do universo. Esse Itã ensina algo muito profundo. Na vida, frequentemente, queremos alcançar nossos objetivos sem respeitar os processos. Queremos chegar ao destino ignorando o caminho. Exu nos lembra justamente do contrário. Antes da chegada, existe a caminhada.
Antes da conquista, existe a preparação. Antes da resposta, existe a pergunta. E antes da colheita, existe o destino e o plantio. E ninguém compreendia isso melhor do que Exu, o Itã das duas cores, quando Exu ensinou sobre a verdade. Existe outro Itã que atravessou gerações e talvez seja um dos mais conhecidos envolvendo Exu. Pierre Verger o registrou em Orixás, deuses iorubás na África e no Novo Mundo. E Reginaldo Prandi apresenta uma versão semelhante em Mitologia dos Orixás. Como acontece com muitas narrativas da tradição iorubá, há pequenas variações de detalhes, mas a mensagem central permanece a mesma. Conta-se que dois amigos trabalhavam em campos vizinhos. Eram inseparáveis e tinham orgulho da amizade construída ao longo de anos. Certo dia, Exu resolveu passar pelo caminho entre as plantações usando um chapéu com duas cores diferentes. Em algumas versões, um lado era vermelho e o outro era preto. Em outros, um lado era branco e o outro preto. Cada agricultor enxergou apenas um lado do chapéu. Quando terminaram o trabalho, começaram a conversar. Você viu aquele homem de chapéu vermelho? O outro respondeu. Que vermelho o quê? Não, era preto, gente. A conversa virou uma discussão. A discussão virou ofensa, as ofensas se transformaram em agressão. Os dois amigos brigaram violentamente, certos de que cada um possuía a verdade. Mais tarde, Exu retornou e perguntou o porquê eles haviam brigado. Eles explicaram. Foi então que Exu mostrou o chapéu inteiro. Os dois perceberam que ambos estavam certos e ambos estavam errados. Cada um havia visto apenas uma parte do chapéu. Sendo assim, o significado desse Itã, que é um dos Itãs mais filosóficos de toda a tradição iorubá, é que, à primeira vista, alguém pode concluir que Exu provocou uma briga apenas por diversão. Mas essa leitura é totalmente superficial e não corresponde com a realidade do Itã. Na cosmologia iorubá, Exu frequentemente provoca situações para revelar aquilo que já existe dentro das pessoas. A amizade daqueles homens era verdadeira ou dependia de nunca serem contrariados? O conflito não nasceu do chapéu, nasceu da incapacidade de enxergar além do próprio ponto de vista. É por isso que muitos estudiosos afirmam que Exu é o senhor da perspectiva. Ele nos obriga a olhar para aquilo que nós ignoramos. Na vida fazemos isso o tempo todo. Acreditamos conhecer alguém apenas porque vimos um único lado dessa pessoa. E na verdade, quantas vezes a gente já não fez isso ou faz? Condenamos pessoas sem conhecer suas histórias. Defendemos opiniões como se fossem verdades absolutas. Exu rompe essa ilusão. Ele nos lembra de que o mundo é muito mais complexo do que a nossa experiência e perspectiva individual. Talvez essa seja uma das maiores lições desse Itã: humildade intelectual. Exu não é o diabo. Chegamos agora ao ponto mais importante de todo este episódio. Talvez o maior equívoco que já tenha sido cometido sobre um orixá. Mas como Exu passou a ser associado ao diabo? Para responder essa pergunta, precisamos voltar aos séculos XV e XVI. Quando missionários cristãos portugueses chegaram à África Ocidental, encontraram uma religião completamente diferente daquela que conheciam. Eles buscavam traduzir conceitos religiosos africanos utilizando categorias do cristianismo europeu. Foi nesse contexto que encontram Exu. Viram uma divindade ligada ao movimento, à sexualidade, à comunicação, à fertilidade, à transformação e à imprevisibilidade. Além disso, muitas esculturas tradicionais de Exu possuíam símbolos fálicos, que representavam fertilidade, continuidade da vida e potência criadora. Sob o olhar europeu da época, profundamente influenciado pela moral cristã medieval, esses elementos passaram a ser interpretados como demoníacos. Afinal, quando você controla o Deus de uma sociedade, você controla as pessoas dessa sociedade. Essa visão é equivocada e acabou atravessando por séculos. Reginaldo Prandi demonstra que Exu nunca exerceu, dentro da religião iorubá, o papel equivalente ao Satanás cristão. Aliás, existe uma diferença fundamental entre os dois. No cristianismo tradicional, Satanás representa a oposição a Deus. Na tradição iorubá, não existe essa oposição cósmica entre duas forças absolutas do bem e do mal. Exu não luta contra Olorum, que seria o Deus supremo da religião. Exu trabalha dentro da ordem estabelecida por Olodumare. Ele não é adversário da criação.
Ele participa da criação. Essa distinção é inseparável para compreender a religião dos orixás sem impor categorias que pertencem a outra religião. Exu orixá não é Exu entidade. Esse talvez seja o ponto que mais gera dúvidas entre iniciantes na Umbanda. É comum ouvir alguém dizer: Exu da Umbanda é o mesmo Exu orixá? E a resposta é não. O Exu orixá pertence à cosmologia iorubá. É uma divindade primordial ligada à comunicação, ao movimento, aos caminhos e ao equilíbrio das relações entre o Orum e o Aie. Já os Exus cultuados na Umbanda e outras tradições são entidades espirituais, ou seja, espíritos que já desencarnaram e trabalham para o auxílio espiritual, cada qual com a sua história, personalidade e campo de atuação. São planos diferentes, naturezas diferentes e funções diferentes. Nas casas de Umbanda, essas entidades trabalham na esquerda, realizando descarregos, proteção espiritual, quebra de demandas e encaminhamento de espíritos sofredores. Isso não significa que sejam demônios, tampouco que sejam o próprio orixá Exu. A semelhança de nome se deve justamente ao fato de essas entidades atuarem sob a irradiação e os princípios ligados ao orixá Exu. Movimento, abertura de caminhos, comunicação, firmeza e transmutação. São falangeiros do orixá Exu, por isso irradiam sua energia, mas não são ele. Essa distinção é amplamente reconhecida na Umbanda popular e outras vertentes da Umbanda e ajuda a evitar um dos erros mais comuns quando se estuda as religiões afro-brasileiras: os símbolos de Exu. Exu é um orixá profundamente ligado à dinâmica da vida. Entre os principais símbolos tradicionalmente associados a ele estão as encruzilhadas, entendidas como lugares de escolha e encontro de possibilidades, os caminhos e estradas, que é por onde nós caminhamos e, portanto, simbolicamente representam também o caminhar da nossa vida, as portas, portais e entradas, porque ele é o guardião e o dono das porteiras, o mercado, espaço de circulação, trocas e comunicação, por conta dessa energia realmente de troca, o bastão ou o ogó, símbolo de autoridade e movimento. O fogo, especialmente em seu aspecto transformador, a palavra, pois Exu governa a comunicação. É importante lembrar que muitos elementos populares associados a Exu variam entre regiões, casas religiosas e tradições. Nem tudo que aparece na cultura popular representa fundamentos tradicionais da religião iorubá. A importância de Exu na Umbanda popular. Na Umbanda popular, Exu continua sendo reconhecido como aquele que abre os caminhos. Antes do início dos trabalhos espirituais, muitas casas realizam firmezas ou saudações a ele. Isso se dá justamente porque se compreende que ele é o guardião da comunicação espiritual e da ordem do ritual. Ao mesmo tempo, a Umbanda desenvolveu uma rica tradição de trabalho com as entidades Exus e Pombogiras que não substitui o culto ao orixá Exu, mas dialogam com ele dentro da religiosidade brasileira. Outras entidades também ligadas são Exu Mirim e Pombogira Mirim, mas isso é assunto para outro vídeo. Essa é uma das características mais belas da Umbanda, sua capacidade de integrar diferentes matrizes culturais sem perder de vista o respeito às suas origens. E agora vai uma reflexão sobre Exu. A vida está sempre em movimento, nada permanece igual para sempre. Os caminhos se abrem, os caminhos se fecham. As pessoas chegam, as pessoas partem. As oportunidades aparecem e num instante também desaparecem. Tudo muda. E é justamente essa capacidade de transformação que Exu representa. Exu nos lembra de que o movimento é uma condição da existência, seja ela qual for. Quando tentamos controlar tudo, sofremos. Quando aprendemos a caminhar com consciência, crescemos. Talvez por isso Exu seja sempre o primeiro, porque antes de qualquer destino, existe o caminho. As principais referências para este episódio incluem Pierre Fatumbi Verger, Orixás, Deuses Yorubás na África e no Novo Mundo, considerada uma das obras mais importantes sobre a tradição dos orixás. Reúne pesquisa de campo realizada em Benin, Nigéria e no Brasil. Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás, coletânea de Itãs, organizada a partir de fontes tradicionais e estudos sobre a religião iorubá. Reginaldo Prandi, artigos acadêmicos sobre religiões afro-brasileiras e tradições iorubá, publicados pela Universidade de São Paulo. Joana Elben dos Santos, Os Nagô
e a morte, Padê, Assé e o culto Egungun. Referência clássica para compreender a cosmologia Nagô e Yorubá. Roger Bastide, As Religiões Africanas no Brasil. Estudo fundamental sobre a formação das religiões afro-brasileiras e os processos de sincretismo e demonização de elementos africanos. Hoje conhecemos apenas uma pequena parte da grandeza de Exu. Vimos como sua imagem foi distorcida ao longo da história. Compreendemos sua importância dentro da cosmologia iorubá e entendemos por que ele é o primeiro orixá a ser saudado. Mas nossa jornada está apenas começando. No próximo episódio conheceremos aquele que, em muitas tradições, é considerado o orixá da criação, da humanidade e da paz. Oxalá! Vamos entender seus itãs, seus símbolos e sua importância para as religiões de matriz africana. Quanto mais pessoas conhecerem a verdadeira história dos orixás, menos espaço haverá para o preconceito e a intolerância religiosa. Nos vemos no próximo episódio da saga A História dos Orixás. Axé, tchau, tchau!